Olá pessoal, então, dando continuidade à aula anterior, onde eu falei sobre os resíduos quadráticos, né? Nessa aula eu quero fazer do mesmo estilo da anterior, né? Ir direto ao assunto, resolver logo alguns exemplos, mostrando aí as aplicações, certo? Então, dando continuidade aos resíduos quadráticos, um importante conceito que aparece dentro desse conteúdo é o chamado símbolo de Legendre. O símbolo de Legendre ele é definido assim, ele tem aquele sinal da divisão que a gente utiliza, né, da fração, né, onde você pega, por exemplo, assim, ó, A sobre P, né, entre parênteses, tá? Só que isso aqui não vai ser a fração convencional que a gente conhece, ou seja, A dividido por P, né, que a gente já viu como se calcula, né? Esse símbolo escrito dessa forma, definido dessa maneira, ele tem três possibilidades de solução, tá? Então, vou até colocar aqui mais embaixo um pouco, vou colocar para cá, A sobre P, né? Então, ele tem três possibilidades, né? Uma o resultado disso daqui pode ser 1, né? Pode ser 0 ou pode ser menos 1, tá? Então, isso é o que diferencia ele da operação convencional de fração, ok? Então, ele só pode dar esses resultados, a gente vai ver o porquê depois, né? Foi definido dessa maneira. E quando que ele vai dar 1? Ele vai resultar em 1 se esse P sobre A aqui, ó, vou colocar, desculpa, esse A sobre P, ele é tal que esse P, né, além de ser um número primo, ele não divide o A, tá? Então P não divide o A, a gente representa assim, né? Mas mesmo quando não acontece, né, essa divisão, o A é um resíduo quadrático módulo P, né? Então vou colocar assim, P não divide A e A é resíduo quadrático eu vou representar por RQ, tá? Pra gente não ficar escrevendo isso toda hora. E A é resíduo quadrático módulo P, beleza? Então, resultado dessa operação vai ser 1 quando o P não dividir o número A, né? Quando A e P forem primas entre si, né? E o A é resíduo módulo P, ok? E essa operação vai resultar em 0 quando o P for um número que divida o A, né? Ou seja, quando o A for um múltiplo de P. Né? Como o P sempre vai ser um primo, imagina, por exemplo, que o P é 11. Né? Aí, nesse caso, o A for 22, 33, 44 e assim vai, o resultado dessa divisão vai ser 0. Certo? Então, vai resultar em 0 quando o P divide o A. Né? Sem qualquer observação quanto ao fato de A ser ou não resíduo quadrático. Né? Basta essa condição. E é menos 1 no caso contrário, né? O que seria o caso contrário? É você ter o caso contrário do anterior, né? Que você tem de fato o P não dividir no A, né? E o A não for resíduo quadrático, então não é resíduo quadrático módulo P, ok? Então essa é a diferença entre o primeiro conceito, ok? Então faltou só eu colocar aqui a observação, né? P é o primo ímpar, tá? Ou seja, um número primo que seja maior do que 2, já que o 2 é o único número primo par, certo? Então, dessa simples definição surge um resultado que diz assim, ó, que se o primo, se P ainda for esse primo ímpar, né, e A for um inteiro qualquer, ainda faltou observar isso, né? A é um inteiro qualquer, real não, inteiro qualquer, né? Então, se essas duas condições forem satisfeitas, a gente tem essa proposição, né, que é um dos resultados que possibilita a gente algebrizar, né, com esse símbolo de Legendre, né? A proposição diz o seguinte, que o símbolo A sobre P ele é congruente a A
elevado a p menos 1 dividido por 2 módulo p, ok? Então esse resultado ele vale quando essas premissas iniciais são satisfeitas, quando p é um primo ímpar e quando a for um inteiro qualquer, né? Mas assim, para não ficar tão abstrato, vamos ver como é que funciona. Por exemplo, vamos calcular alguns números de Legendre aqui, né? Alguns símbolos, né? O primeiro, vamos obter, sei lá, vamos colocar 2, o símbolo 2 sobre 7, né? Essa é a nossa primeira questão. 2 sobre 7, de acordo com a proposição, é congruente a 2 elevado a 7 menos 1 dividido por 2 módulo 7, ok? Então, só apliquei, né, a estrutura posta aqui nessa proposição. Substitui onde tem o A eu coloquei o 2 e onde tem o P eu coloquei o 7, ok? Então, quanto que resulta, né? Vamos só continuando aqui embaixo, né? 7 menos 1 é 6, né? 6 sobre 2 dá 3, então está dizendo que 2 ao cubo, esse número, né, o símbolo 2 sobre 7, ele é congruente a 2 ao cubo módulo 7, né? A 2 ao cubo a gente sabe que é 8, né? Ou seja, opa, esqueci de colocar o 7 aqui, né? Ou seja, o 8, por sua vez, é congruente a 1 módulo 7, né? Então a gente pode escrever isso dessa maneira, ó. O 2, símbolo 2 sobre 7, é congruente a 8, que por sua vez é congruente a 1 módulo 7, né? Logo, por transitividade, né, eu posso afirmar que o símbolo 2 sobre 7 é congruente a 1 módulo 7, ou seja, a gente vai dizer que ele é igual a 1, né? É igual a esse resto aqui obtido, né? Se ele for igual a 1, o que isso significa? Significa que, olha só as condições que eu coloquei para o símbolo de Legendre. Eu tenho que o P não divide o A, né? Então está entre essas duas condições, né? E o A, e o resultado deu 1, né? Significa que o A é resíduo quadrático módulo P. Significa que o 2 é resíduo quadrático módulo 7. Tá? É isso que a gente conclui ao utilizar essa ferramenta, ok? Então, para ver se ficou claro mesmo, vamos fazer outro exemplo, né? Por exemplo, o 3, né? O símbolo 3 sobre 7. Pela definição, isso é congruente a 3 elevado a 7 menos 1 sobre 2, módulo 7. Né? O que isso significa? Então, que 3 sobre 7 é congruente a 7 menos 1, 6. 6 sobre 2, 3. Então, eu tenho 3 ao cubo, né? Congruente, 3 ao cubo, módulo 7. Então, isso significa que o símbolo 3 sobre 7 é congruente a 27, né? E 27 é congruente a quanto módulo 7? Né? A gente tem aí que o número mais próximo seria o 28, né? Para poder formar um número que seja divisível por 7. Né? Então, para se aproximar mais dele, o que eu preciso? O 27, então, eu vou afirmar que ele é congruente a menos 1 módulo 7, né? Por quê? Porque esse menos ele vem para o outro lado, né? Aí eu vou ter 28 congruente a 0 módulo 7, ou seja, o 7 divide o 28, o que a gente sabe ser verdade, né? Então, por transitividade, a gente pode afirmar então que o símbolo 3 sobre 7 é congruente a menos 1 módulo 7, né? Então, esse resto aqui é o que, assim como no anterior, né, onde esse 1 aqui é que nos deu a dica, né, para saber se o 3 é ou não é um resíduo quadrático de 7. Esse símbolo então nos afirma isso, né?
que 3 não é resíduo quadrático de 7. Né? Outra maneira da gente escrever a resposta. Ok? Aí por que ele não é? Por causa da definição. Ó. Se o resultado dessa operação aqui for menos 1, aí eu tenho o 3 de fato não divide o 7, nem o 7 divide 3, né? São primos entre si. Né? E A não é resíduo quadrático módulo P. Né? Então é isso. Quando dá menos 1 significa isso, que o 3 não é resíduo quadrático módulo 7. Né? Esse O aqui né, ficou um E na verdade. Certo? Então é assim que a gente calcula essas coisas. Né? Então para não ficar dúvidas, né, vamos fazer um que seja um pouco mais elaborado. Um pouquinho, né, para não ficar tão difícil também. Vamos descobrir se o 5 é resíduo quadrático de 13. Né? Isso representado nesse símbolo de Legendre. Ok? Isso, então, pela definição, é congruente a 5 elevado a 13 menos 1 dividido por 2 módulo 13. Ok? Então, continuando a conta, vamos ter que 5 sobre 13 é congruente a 5 elevado a 13 menos 1 sobre 2. 13 menos 1 é 12. 12 sobre 2 dá 6. 5 a sexta módulo 13. Né? Então, a gente precisa, para poder prosseguir com o cálculo, a gente precisa descobrir o 5 elevado a 6, ele deixa resto quanto quando a gente divide ele por 13? Ou seja, 5 elevado a 6 é congruente a quanto módulo 13? Né? A gente precisa descobrir isso. Então, como que a gente pode descobrir esse passo? Simples. Né? A gente sabe, por exemplo, que 5 ao quadrado é congruente a 1. Né? É 1 mesmo? Não, desculpem. É congruente a menos 1 módulo 13. Né? Como que a gente sabe disso? Porque 5 ao quadrado é 25. Eu estou afirmando que 25 é congruente a menos 1 módulo 13. Né? Ou seja, esse menos 1 vem para o outro lado, fica somando, né, 26, congruente a 0 módulo 13, o que a gente sabe ser verdade. Né? O que essa notação significa? Que quando você pega o 26 e divide pelo 13, deixa como resto apenas o 0, ou seja, é uma divisão exata. Né? Então foi usando essa propriedade que eu posso afirmar que 5 ao quadrado é congruente a menos 1 módulo 13. Ok? Então o que a gente faz a partir daqui? A gente vai e eleva ao cubo dos dois lados. Né? Isso eu posso fazer. Então, 5 ao quadrado ao cubo fica 5 a sexta. E menos 1 ao cubo continua menos 1. Módulo 13. Né? Então, para que eu fiz isso mesmo? Né? Foi para poder destravar esse passo. Então, vamos voltar lá naquele passo, né, do símbolo 5 sobre 13, que é congruente a 5 elevado a 6, que por sua vez é congruente a menos 1 módulo 13. Por transitividade, temos que o símbolo 5 sobre 13 é congruente a menos 1 módulo 13. Ok? Então, qual foi o resto que nós obtemos aqui? Ó, o menos 1. Então, isso seria o equivalente a gente afirmar que o símbolo 5 sobre 13 é igual a menos 1. E se ele é igual a menos 1, o que significa, pela definição? Que não é um resíduo quadrático módulo P, ou seja, A não é um resíduo módulo P. Né? Significa, então, que 5 não é resíduo quadrático módulo 13. Certo? E essa seria a nossa resposta. Ok? Então, acho que deu para entender um pouquinho da utilidade, né, dessa notação. Né? E esse símbolo de Legendre, ele possui umas propriedades, 4 para ser mais exatos, que são muito interessantes às vezes na aplicação de resolução de exercícios. Né? Então vou citá-las aqui, né? Propriedades
né? E a primeira delas diz o seguinte, diz que assim, se o A for congruente a B módulo P, né, então o símbolo A sobre P é igual ao símbolo B sobre P. Certo? Isso aqui vem direto da nossa definição de símbolo de Legendre e da propriedade exposta nessa proposição, né? Então, como que a gente demonstra, né? Vou fazer aqui a demonstração rapidinha dela, quase que imediata mesmo. Então, olha só, pela definição que a gente colocou ali em cima, o símbolo, né, A sobre P, ele é congruente ao que? É o número A elevado a P menos 1 sobre 2. Lembrando que essa potência aqui sempre vai dar um número inteiro, um número, mais precisamente, um número natural, né? Então não tem fração, não tem raiz, nem nada aqui não, é sempre um número natural, né? Já que o P é um primo maior do que 2, né? Ou seja, o P vai ser um número ímpar, né? O número ímpar subtraído de 1 vai virar um número par, e par divide por 2. Tá? Então sempre vamos ter um natural aqui nessa potência. Então é importante observar isso. Módulo P. Né? Da mesma forma, temos que, pela própria proposição, o símbolo B sobre P é congruente a B elevado a P menos 1 sobre 2, módulo P. Né? Então, para que o A sobre P seja igual a B sobre P, eu preciso que toda essa parte aqui do lado direito da equação de congruência também seja igual, certo? Então, eu estou afirmando o seguinte, ó, como é que eu vou expressar isso? Vamos ver. Tá, então, ó, a propriedade diz assim, se A é congruente a B módulo P, então vou colocar assim, ó, se A é congruente a B módulo P, né, significa então que se eu elevar dos dois lados da equação a uma potência, né, uma potência natural, como esse número aqui, P menos 1 sobre 2, a equação continua a valer por causa daquela propriedade da congruência, né? Aquela propriedade que nos diz que A elevado a x, por exemplo, é congruente a B elevado a x, módulo C aí qualquer, certo? Desde que esse x seja um número natural, tá? Então, e a gente viu que P menos 1 sobre 2 é um número natural, acabei de chamar a atenção para esse fato, né? Então, portanto, A elevado a P menos 1 sobre 2 é congruente a B elevado a P menos 1 sobre 2, módulo P, né? Mas isso é a própria definição de... definição não, isso é a própria estrutura da proposição que a gente provou aqui, né? Significa então, ó, por exemplo, que esse lado, né, é congruente, ou esse lado ele nada mais é do que B sobre P, né? Todo esse lado aqui ele vale B sobre P, né? E se o A é congruente a esse B módulo P, eu também posso afirmar que o B elevado a P menos 1 sobre 2 também é congruente a elevado a P menos 1 sobre 2. Né? Posso inverter isso. Portanto, isso aqui também é igual a, pela própria estrutura da proposição, é A sobre P. Né? Então, quando que eles vão ser iguais? Né? Quando que eu vou ter o A... Eu estou formulando de forma errada. Né? Na verdade, assim, se eu afirmar que A é congruente a B módulo P, a gente vai estar afirmando que
concluindo aqui a partir desse desenvolvimento que o símbolo A sobre P é igual ao símbolo B sobre P. É isso. Ok? Então isso completaria a demonstração, né? Então, as propriedades restantes elas seguem o mesmo estilo de demonstração, basta utilizar a definição e aquela proposição, né? Então vou só citá-las aqui, ó. Por exemplo, a propriedade seguinte diz que A ao quadrado sobre P, né, ele é igual a 1, né, se o P não divide o A, né? Vou deixar para vocês tentarem demonstrar essa propriedade da maneira como eu fiz aqui, beleza? Então é só colocar a ideia, né, de demonstração. Bota lá o que é isso aqui? Isso aqui, ó, diz que A é congruente ao quadrado, o símbolo ao quadrado sobre P é congruente a ao quadrado elevado a P menos 1 sobre 2. Né? Vou colocar assim. Módulo P. Certo? Aí você vai cancelar o 2 com 2, você vai ter A elevado a P menos 1 módulo P. Né? Para saber qual é o resto, isso aqui tem que dar 1, que ele está dizendo, né? Se A ao quadrado, se o símbolo A ao quadrado sobre P for igual a 1, significa o quê? Que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Né? E isso vai ser verdade se o P não dividir o A. Por quê? Porque é isso que afirma o pequeno teorema de Fermat. Né? Então, se o A e o P forem primos entre si, isso aqui é verdade. Né? A gente já demonstrou isso quando falou do pequeno teorema. Beleza? Então, era para dar só uma ideia de demonstração, eu acabei demonstrando tudo. Tá? Mas fica aí, vou apagar e vocês tentem reformular depois. Beleza? E na outra propriedade, que é o menos 1 sobre P, é igual a menos 1 elevado a P menos 1 sobre 2. Né? Isso, ou seja, vou escrever assim, ou seja, isso quer dizer que menos 1 é resíduo quadrático módulo P, é RQ módulo P, né? Se e somente se o P for congruente a 1 módulo 4. Né? Essa é mais interessante de demonstrar, porque lembre que quando tem essa parte no enunciado, né, de um teorema, de uma proposição, quando tem esse se, somente se, significa que a demonstração é feita pela ida e pela volta. Né? Então, qual seria a ida? É você afirmar isso daqui. Se isso daqui é verdade, então P é congruente a 1 módulo 4. Aí a volta. Se P é congruente a 1 módulo 4, então essa equação aqui é verdade. Tá? Fica aí um desafio interessante para vocês. A única dica que eu vou dar é o seguinte. Lembra que P menos 1 sobre 2 é um número natural. Certo? Então, para que menos 1 sobre P seja resíduo quadrático, o resultado desse símbolo aqui tem que ser 1. Né? Então você tem que elevar a quanto? Esse menos 1 tem que ser elevado a quanto para que o resultado seja um 1 positivo. Tá? Fica a dica aí. Então, assim que você faz pelo menos a ida. E a volta, enfim, a volta você vai reconstruir os passos partindo desse resultado. Tá? Não vou nem comentar muito não. Tentem fazer, é importante. A outra propriedade é que A vezes B sobre P é igual a A sobre P, né, o símbolo A sobre P, vezes o símbolo B sobre P. Tá? Essa também é muito fácil de você demonstrar. Aplica a definição aqui, ó, da proposição nesse. Aí você coloca que A vezes B sobre P
né? É A vezes B elevado a P menos 1 sobre 2. Aí você distribui a potência para cada um. Aí acho que o resto você já entendeu, né? Então, treinem, né? Treinem essas demonstrações, que elas são interessantes para você assimilar melhor o conteúdo, né? Dessa parte, pelo menos. Beleza? Então vamos fazer aqui mais uns exemplos. Cadê? Tá. E aqui, exemplos. Um exemplo de aplicação dessa propriedade a gente pode fazer assim. Vamos ver. Vamos calcular, por exemplo, isso aqui, ó, 2 elevado a 5 dividido por 31. Certo? Então, aplicando essa propriedade aqui, ó, né, a segunda propriedade, a gente nem precisa fazer muita conta, basta lembrar da propriedade. O que diz ela? Né? Que se o P não dividir o A, ó, o P, o nosso prêmio é o 31, né, e o A é 2. Logo, é evidente que o 31 não divide o 2, logo satisfaz a condição da propriedade, né? Então, satisfeita a condição, ele vai dizer que A ao quadrado sobre P, ou seja, 2 a quinta sobre 31, vai ser igual a 1, tá? Sem fazer conta nenhuma, né? Pois 31 não divide o A, né? Que no caso aqui seria o 2, certo? Então só um exemplo bem trivial mesmo, né? Outro que a gente poderia citar a título de ilustração seria assim, vamos ver, 9 sobre 11, né, para saber se o 9 é resíduo quadrático módulo 11. Tá? Em vez da gente aplicar a definição e escrever isso aqui, ó, como congruente a 9 elevado a 11 menos 1 sobre 2 módulo 11, não, a gente vai observar o seguinte, né? O 9 é o que? É 3 vezes 3. Tá? Opa, tá legal. Assim, 3 vezes 3 sobre 11. Né? Mas, o que diz a nossa quarta propriedade aqui? Ó? Isso aqui pode ser, quando você tem um produto de A e B, né? Você pode colocar assim como produto de símbolos A sobre P, ou seja, 3 sobre 11, né? Multiplicado por 3 sobre 11. Aí no caso do exemplo aqui que eu escolhi, como eles são iguais, né? Basta você calcular um deles. Né? Então assim, você vai trabalhar com números menores e vai facilitar a sua vida. Né? Então faz assim, ó, calcular o símbolo 3 sobre 11. Né? Isso aqui é congruente a 3 elevado a 11 menos 1 sobre 2 módulo P. Né? Já facilita a nossa vida nesse sentido, porque calcular 9 elevado a 6, né, já seria um trabalho um pouco mais complicado. Né? Tem situações em que essas propriedades ajudam bastante e tem outras que nem tanto. Né? Nessa aqui, como eu quero só ilustrá-la mesmo, né, então não faz tanta diferença para a gente saber se essa é a situação de se usar ele ou não. Certo? Então, o símbolo 3 sobre 11 é congruente a 3 elevado a 5, né? Que por sua vez a gente pode pensar assim. Não, vou escrever assim primeiro. Depois a gente volta nesse passo. Né? Aqui, ó, esse passo me diz que eu preciso conhecer uma coisa. Eu preciso saber qual é o resto da divisão quando eu divido 3 elevado a 5 por 11. Ou seja, o 3 elevado a 5 é congruente a quanto módulo 11? Né? Essa é a nossa pergunta. Como que a gente vai descobrir isso? Ora, você tem aí algumas maneiras, né? Por exemplo, deixa eu pensar aqui em um jeito. O 3 elevado a 5, ele dá 243, né? Então, é meio difícil assim.
um número mais próximo que divide por 11. Vamos ver. 243, se a gente for dividir ele por 11, dá 2, sobra 2, 3. Aqui dá 2 novamente. Vai sobrar 1, né? Então deixa resto 1. Olha, interessante, aí já dá pra descobrir desse jeito, ó. Tá? Então eu peguei o 243, dividi por 11 e eu vi que o resto é 1, né? Então isso significa que o símbolo 3 sobre 11 é congruente a 1 módulo 11, né? Portanto, isso é a mesma coisa que a gente afirmar, né, que o símbolo 3 sobre 11 é igual a 1. Né? Se o símbolo 3 sobre 11 é igual a 1, significa que esse aqui é igual a 1, esse aqui também é igual a 1, o produto deles vai dar 1. Né? Isso significa então que o 9 é resíduo quadrático módulo 11. Tá? Então, essa seria a conclusão natural aplicando ali uma das propriedades, certo? Então, deixa eu ver se tem mais algo. Sim, tem mais uma coisa que eu gostaria de falar ainda nesse vídeo, né, para que no próximo vídeo a gente trabalhe apenas com a lei da reciprocidade quadrática e suas aplicações. Né? É uma outra proposição, né, que é uma propriedade, uma observação interessante de se fazer. E diz assim, ó, propriedade também. Diz que se o P também continua a ser um primo ímpar, tá? Em todos os casos que a gente está trabalhando aqui, eu estou considerando o P como um primo ímpar, né? Então, eu posso afirmar, vou até colocar de preto aqui, que o 2 sobre P, ele vai ser igual a 1, né? Se o nosso P ele for congruente a mais ou menos 1 módulo 8. Né? Pode ser tanto a 1 ou como menos 1 módulo 8. Né? E, da mesma forma, o símbolo 2 sobre P vai ser igual a menos 1 se o nosso P for congruente a mais ou menos 3 módulo 8. Tá? Eu não vou fazer a demonstração dessa propriedade, ela é facilmente encontrada aí em qualquer livro, qualquer outro, mas se quiserem, deixem um comentário aí que eu posso fazer um vídeo demonstrando essa propriedade. Tá? Não é tão difícil não, mas só para a gente não perder tanto tempo. Vou colocar aqui um exemplo. No exemplo, vou usar assim, ó. Citar aqui umas situações em que isso se aplica diretamente. A gente pode pensar, por exemplo, que o 17 ele é congruente a 1 módulo 8. Né? Então, ele está aqui na primeira situação. E o que isso significa? Né? Significa, então, eu não estou pegando o primo 17. Né? Isso aqui, pela a aplicação direta da propriedade, me diz que 2 sobre 17 é igual a 1. Né? Portanto, o 2 é resíduo quadrático módulo 17. Portanto, 2 é resíduo quadrático de 17. Não precisamos escrever módulo 17, né? Certo? Assim, ó, por exemplo, uma outra situação em que isso se aplica, a gente sabe que o 43 é congruente a 3 módulo 8. Esqueci de colocar 8 aqui, gente. Desculpe aí. Módulo 8, né? Por quê? Porque o 3 passando para o outro lado vai ficar 40, congruente a 0 módulo 8, ou seja, 40 é divisível por 8. Né? Então, mas se eu estou escolhendo aqui o primo ímpar, né, 43, assim como eu fiz no exemplo anterior, onde eu escolhi o 17, isso implica necessariamente que o 2 sobre 43 vai dar menos 1, porque está aqui na segunda situação. Nem precisa fazer conta. Né? A propriedade já nos garante que 2 sobre um primo ímpar, se der menos 1, ou ele vai dar menos 1 quando esse primo que a gente escolher for congruente a mais ou menos 3 módulo 8, que é a nossa situação aqui. Certo? Então, ó, ressaltando, essa propriedade só vale quando o termo de cima for o 2, né? E o termo de baixo for um primo ímpar qualquer, que
que vai ser em praticamente todas as nossas situações aqui, ok? Então só o que restringe, o que é fixo nesse símbolo de Legendre, em onde cabe essa propriedade, é que o termo aqui do numerador é o 2 sempre, tá? Sempre quando for o 2, aí o resultado possível, né, satisfeitas essas duas condições, vai ser ou 1 ou menos 1. Beleza? Então, espero que vocês tenham conseguido assimilar alguma coisa aí desse conteúdo, né? Qualquer dúvida, só deixar aí no comentário, né? Que na próxima aula a gente continua a falar sobre a lei da reciprocidade quadrática de Gauss. Então, tchau, tchau, bons estudos aí, até o próximo vídeo.